E hoje seguimos nossa pequena saga pela história econômica do ser humano, a história econômica do mundo. Já fizemos sobre o Império Romano, mais ou menos ali no final do período antes de Cristo, ou no final do período de antes da Era Moderna, ou Era Contemporânea, sei lá. Um pouquinho mais para frente, nós fomos para a época do feudalismo, a Idade Média, a Idade das Trevas. E hoje chegamos aqui no período da Reforma Protestante. Como era a economia na Reforma Protestante? O que as grandes navegações influenciavam isso? Vamos comentar aqui um pouquinho, principalmente com o nosso olhar mais reformado, dá para se dizer. E é obviamente se baseando nesse livrozinho aqui, vou até baixar aqui, ó, do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Vamos comentar um pouquinho sobre esse livro, algumas coisas que eu não concordo. Só para informar, eu não concordo com muita coisa que o Weber fala aqui, principalmente sobre os reformados, os ditos calvinistas, e algumas coisas dos luteranos. Mas vamos comentar tudo aqui nesse vídeo, vamos falar de história, tá certo? Se você quer comprar o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber, eu vou estar deixando aqui na descrição dois links. Um que é um pouquinho mais caro, que é uma versão melhor do livro, e outra que é uma versão mais barata, só para você ter, para você ler, tá certo? Se você comprar pelos links que está aqui na descrição, você ajuda financeiramente, não é nem o canal. Você me ajuda financeiramente porque eu estou precisando pagar a conta. Que conta de energia é cara demais. E conta de água também, que eu já tô chorando só de imaginar. E você me ajuda financeiramente. Não é nem o canal. Então, se você quiser, compra. Considere comprar pelos meus links de afiliado. O preço não muda pra você, tá certo? Mas, enfim, vou deixar aqui o livrinho do Weber de lado. Se inscreve no canal e vamos fazer nossa pequena apresentação do nosso episódio 3, do nosso caro episódio 3, sobre a história econômica. A reforma protestante e o nascimento do capitalismo moderno. Deixa eu pegar aqui, ó, o ponteiro laser que eu estou fazendo por um outro programa. Aí eu consigo, ó, que massa, que massa. Então bora lá. A gente já entendeu que dentro da Idade das Trevas, no episódio anterior, no capítulo anterior, dentro da Idade das Trevas, da Idade Média, a Igreja Católica tinha o poder. A Igreja Católica era o centro do poder, a Igreja era o centro do poder, e eles tomavam decisões políticas bem acentuadas. Os reis respondiam à Igreja Católica e eles faziam esse papel cobrando indulgências e cada vez mais se enriquecendo. A riqueza da Igreja Católica é aumentando cada vez mais por causa disso. A gente viu que teve alguns avanços, tanto na parte do direito, na parte de sistemas bancários, lá por volta da Itália, por volta é bronca, mas lá nas redondezas da Itália, em Veneza, por ali, a gente viu isso aqui também. Porém, a gente teve esse desamparo, o surgimento, que muita gente fala, é o surgimento do capitalismo surgiu com a reforma protestante. Não, a gente já viu o capitalismo voltando, saindo do feudalismo, indo mais para o capitalismo muito antes da reforma protestante. E agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre como a reforma protestante influenciou no nascimento, não do capitalismo que já estava ao seu verter, já nascido, já estava ao grandinho, mas no capitalismo moderno, como essas reformas religiosas, como que a igreja saindo do centro do poder, o Estado laico, o Estado laico, graças a Deus, começou a moldar o capitalismo moderno. Show? Bora lá. A Europa passava por essa completa mudança comercial por muito. A expansão comercial e financeira já estava em curso. A gente viu isso lá na Idade Média, com os mercados voltando, as pessoas voltando para as cidades grandes, saindo da parte rural e indo para as cidades grandes. O crescimento do comércio, já aqui no século XVI, século XV, século XVI, século XV, já estava mais acentuado. Então, o crescimento do comércio já estava bem forte. A abertura de novas rotas comerciais impulsionavam as feiras, as trocas mercantis globais. E essas rotas aqui foram a herança romana, com as rotas que eles fizeram lá para as pessoas se locomoverem no seu império. A expansão urbana, as cidades estavam crescendo, as pessoas estavam voltando para a cidade. E a ascensão da classe social da burguesia. Os comerciantes enriqueceram e começaram a substituir o poder da nobreza feudal. Ou seja, o poder estava começando a ficar nos comerciantes. A gente vê essa inversão de poder. E finanças inovadoras. A gente está aqui em quadro de economia, um canal
não de economia, mas um canal de alguém que é um graduando em economia, e as finanças começaram a se expandir aqui. As bolsas começaram a surgir aqui, as companhias comerciais, os métodos modernos de crédito começaram a surgir com essa expansão, que nem a gente viu no finalzinho da época da Idade das Trevas, da Idade Média, lá no último episódio. Martinho Lutero foi talvez a quebra para o monopólio religioso, e isso influenciou grandemente. A gente pega, por exemplo, vamos sair um pouquinho de Lutero e vamos ir para a igreja anglicana lá na Inglaterra com o rei inglês. Show! A igreja saiu do adivinho católico, porém ainda continuou tendo perseguições, o rei continuou no controle e tudo mais, tirou o monopólio da igreja católica e tudo mais. A gente sempre viu essa quebra de quando um protestante, entre aspas, estava assumindo aquele local, tinha perseguição contra católico. Quando era católico era o contrário. A gente viu muito isso na história humana, principalmente na Inglaterra. Tem um quadro do Iago Martins que é Teologia na Estrada, que ele explica muito bem isso. Lutero pode-se dizer que foi a quebra do monopólio religioso da Igreja Católica, que foi o estopim para a reforma protestante em si. O monge que iniciou a ruptura teológica e transformou a visão do indivíduo. Ele colou lá as 95 teses na porta da igreja. Hoje tem muito católico que critica, ele deveria ter tirado, ele foi sei lá o que, porque fez isso, contra a Santíssima Igreja Una. Mas não, pô, aquilo não era algo de debate. Eu botei aqui até várias imagens, no caso a IA botou várias imagens, porque ele colou as 95 teses na porta da igreja, não foi uma afronta. Naquela época, quando você tinha uma questão com a igreja católica, que você, quando era um monge e tudo mais, queria entrar em um certo debate, você pregava na porta da igreja suas teses, o que você defendia, e depois entrava em debate. Só que o problema é que isso escalou tanto, era uma disruptura tão grande com a igreja católica apostólica romana, que deu no que deu. E a gente tem aí os 5 solas da reforma que ele defendia. Por exemplo, um deles era o sola fide, que é somente a fé. A salvação está presente e alcançada somente pela fé em Cristo Jesus, e não por indulgências que a Igreja Católica falava, ou por penitências, ou pelo cumprimento dos 7 sacramentos católicos. O sola escritura, a Bíblia como a única regra de autoridade final, e uso para impulsionar a tradições e textos. Ou seja, a tradição pode existir, a tradição tem o seu valor, mas deve estar abaixo da escritura. A escritura é a regra de fé e prática de todo cristão. Isso foi o que Lutero pregou. Ou seja, tirava o sacramento não, mas tirava o poder do magistério católico, que tinha aquele poder, que muitas vezes se contradiziam. Um falava alguma coisa, outro falava outra coisa e tudo mais, e Lutero quebrou isso. Lutero disse, a escritura que rege a igreja, a escritura que rege tudo. E o sacerdócio universal, todos os crentes têm acesso direto a Deus, não é só o Papa, não é só os padres, não só são os monges, todos têm acesso direto a Deus por conta do mediador, o único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. E isso quebrou as barreiras entre os clérigos e tudo mais, e aqui pode-se dizer que começou algo importante. As pessoas começaram antigamente ver a igreja católica como só se você tem valor para Deus se for um clérigo, um padre, um papa de não sei o que. Não, todos têm acesso a Deus, todas as profissões são importantes perante a Deus. As pessoas começaram a moldar sua visão para isso, que querendo ou não é a verdade, todas as pessoas que Deus elege são importantes para ele. E as pessoas começaram a ter essa visão. E o capitalismo pode-se dizer que se gostou um pouquinho disso, entre muitas aspas, não, obviamente não, mas o crescimento comercial se emplacou com isso daqui de Lutero também. O trabalho honesto glorifica a Deus. Todo trabalho honesto glorifica a Deus. Isso daqui foi um dos temas centrais. Não é só os clérigos, os papas, mas todo trabalho glorifica a Deus. A reforma desconstruiu a ideia de que as pessoas apenas da vida monástica eram pessoas sagradas. Todas as pessoas são consagradas ao sagrado se você tem Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. A hierarquia medieval via a vida monástica era o único chamado sagrado, os outros não eram sagrados. O trabalho braçal era visto como uma punição ou uma necessidade inferior por conta de Gênesis, provavelmente, e a separação estrita entre o mundo secular e o clérigo era o clérigo divino.
tinha essa separação, eles faziam muito isso e, querendo ou não, cobrava aquelas pessoas para serem santificadas. A visão da reforma, lembrem bem desse tema, visão reformada e visão da reforma, são coisas diferentes. A visão da reforma é quando teve essa quebra com a Igreja Católica, e a visão reformada, por aspectos práticos, são os que a gente chama de calvinistas. Então, sempre a visão da reforma são todos os principais reformadores ali, Zwingli, Lutero, Calvino e tudo mais. Então, a visão da reforma era a vocação, o chamado, o trabalho comum é um chamado divino e legítimo. Deus pode chamar pessoas para serem pastores, padres e tudo mais. Deus pode chamar com toda certeza. Mas também Deus pode chamar o tio Zé, o Zé, para levar tijolo para a construção do templo da igreja. Isso é um trabalho divino também. As dignidades nas profissões cotidianas, como ferreiro, comerciante e tudo mais, eram vistos agora com a dignidade. E eles glorificam a Deus até naquelas profissões. A excelência profissional como forma de adoração e serviço, fazer as coisas como se estivessem sendo feitas a Deus, foi algo que trouxe na visão da reforma para a vida, para a história do mundo. E Calvino traz a organização e disciplina disso. Aqui que entra Calvino. Calvino, quando começou a Reforma Protestante, tinha o quê? Uns 8 anos. Mas com o tempo, com o crescimento de Calvino, lá em Genebra, Calvino organizou, não apenas teologia, mas organizou a ética religiosa. Talvez, vou até pegar aqui. Talvez, dá para se dizer que foi uma das primeiras sistemáticas da reforma protestante geral, que foi Calvino aqui. Não foi a primeira sistemática em si, porque teve Tomás de Aquino, Agostinho, entre muitas aspas, mas talvez da reforma protestante, talvez as institutas trouxe bastante isso sobre a ética religiosa. E agora a porta ali vai ficar aberta. Então, deixa eu voltar aqui para a tela. Então, Calvino trouxe aqui a organização civil, criação de estruturas que interligavam os deveres religiosos e os deveres de cidadãos com uma grande harmonia, que é basicamente a vida espiritual ser a sua vida secular, mas também ter essa divisão de que tudo é sagrado a Deus, se for honesto. A disciplina moral, a aversão ao ócio e ao controle sobre vícios públicos, uma sociedade focada em produtividade e retidão, uma administração rigorosa, um controle preciso de finanças, consciente de todos os recursos materiais como se fossem divinos. Aqui também dá para se dizer que John Knox se apropriou, entre muitas aspas, para a formação da igreja presbiteriana, com um presbiterato, que literalmente a igreja presbiteriana, como algumas congregacionais, tem o governo da igreja por presbíteros, mas a Assembleia de Santos pode interferir aqui caso os presbíteros, caso o conselho esteja fazendo coisas erradas. A gente tem a abertura de contas da igreja, um controle administrativo de finanças bem rigoroso, entre muitas aspas, e que a Assembleia deve ter esse acesso. Eu não concordo que a Assembleia deve governar nisso daqui, eu concordo com os presbíteros, mas se tiver alguma coisa errada, eles têm que expor, sempre exposto na real para a Assembleia. Se tiver alguma coisa errada que não concordem, aí sim a Assembleia intervém e vai crescendo. Vai para o presbitério, se não for para o presbitério, vai para o sínodo e vai para o Supremo Conselho e vai crescendo assim. Então a gente tem essa segurança. Provavelmente John Knox se apropriou daqui. E a responsabilidade cívica. Cada cidadão se tornou um agente responsável pelo bem-estar coletivo, fomentando instituições fortes. Basicamente, amar o próximo como a ti mesmo, tá aqui, até mesmo na sua vida secular. Trabalho e caridade não é luxo e ostentação. A visão reformada da riqueza é um dever social, não um privilégio para indulgência. Literalmente, se faz essas coisas, se faz a caridade e o trabalho, não porque é luxo, não porque é uma ostentação, mas fazemos porque é um dever nosso, não só para os homens, mas para Deus. E fazemos isso com amor, não para sermos salvos, porque somos salvos somente pela fé e pela graça de Cristo Jesus, que Ele mesmo nos dá, mas porque amamos a Deus.
A prosperidade não é vista como um fim. O fim não é a prosperidade. A prosperidade de ter as coisas não é o fim. A prosperidade é um meio. O foco com a prosperidade com o fim é a riqueza acumulada para uso pessoal e ostentação desenfreada. E isso vem para o individualismo. Ignora a responsabilidade social, ignora os seres humanos e só pensa em você, não pensa no coletivo. Quando a gente tem a prosperidade como meio, que foi isso que os reformadores tentaram implementar, a gente tem um dever social. A riqueza que a gente tem, que a gente pode ter, que é um dom de Deus para nós, é usada para a comunidade, é usada para as pessoas, para a caridade, é um dever social que temos. E é fruto da diligência. Uma abundância é consequência natural do trabalho excelente e disciplinado. Weber, aqui no seu livro, A Ética Protestante, pegou tudo isso que Calvino, principalmente Calvino, ele bate muito Calvino aqui nesse livro, que Lutero fez para a sociedade e disse que foi por causa disso que o capitalismo cresceu, que o capitalismo desigual é por causa disso. Porém, a gente não vê isso na defesa do evangelho, na defesa que os reformadores botaram. Não, a gente vê a prosperidade como um meio para ajudar as outras pessoas. E cada um fazer o outro. Tem uma frase de Augustinho, lembrei aqui agora, vou precisar ler essa frase aqui de Augustinho. Deixa eu ver se eu acho que é até nesse livro daqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a frase de Augustinho. Aqui, achei. É no livro Morals of the Catholic Church. Augustinho fala o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você ama o seu próximo de modo conveniente quando ama a Deus, melhor do que a si mesmo. Então, aquilo que você almeja para si mesmo, deve almejar para o seu próximo. Ou seja, que ele ame a Deus com afeição perfeita. Ou seja, se a gente deve amar o próximo como a si mesmo, então a gente deseja, hoje estou muito livreiro aqui, então se a gente deseja realmente amar o próximo como a si mesmo, a gente ajuda o próximo, como a gente gostaria de ser ajudado caso a gente estivesse naquela situação. Isso foi o que os reformadores tentaram passar. Bem voltando para essa visão patrística augustiniana. A ética protestante molda o cotidiano, não é o espírito do capitalismo, mas molda o cotidiano. Os valores morais transformaram radicalmente as práticas de trabalho e negócios. Pontualidade, o tempo passa a ser visto como um recurso divino, exigindo rigor no cumprimento de prazos e horários comerciais. Então a pontualidade que a gente tem hoje, a exigência da pontualidade, vem daqui da ética que o protestantismo implementou. Excelências técnicas do trabalho artesanal e o comercial executado com o máximo de qualidade, como se você estivesse fazendo para você mesmo. A aversão ao ócio, preguiça, desperdício de tempo eram tratados como falhas morais. E, querendo ou não, é algo que se vem para hoje em dia. E o planejamento financeiro, orçamentos familiares e de negócios começou a ser muito mais organizado. A economia começou a crescer aqui. A organização financeira começou a crescer aqui. E onde entra o espírito do capitalismo de Weber? O sociólogo identificou profunda afinidade entre a mudança cultural e o motor do sistema capitalista com a reforma protestante. A obra clássica, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, escrita em 1905, Weber traça o elo psicológico entre religião e economia, e como a descentralidade da igreja para toda a população, para tudo é sagrado, entre aspas, moldou isso. A afinidade enetiva, não houve um plano intencional, os valores espirituais simplesmente alinharam-se perfeitamente com a lógica de mercado. Ou seja, aquilo que a reforma estava falando, pregando, se alinhou com o mercado em si, se alinhou com o que as pessoas estavam buscando. E a racionalização, a magia cede um lugar ao cálculo racional. O tudo é bruxaria, não. A ciência começou passar a trabalhar aqui. O trabalho passa a ser estruturado, contínuo e metódico. Isso daqui é uma parte boa. O Weber chega a citar também aqui na Ética Protestante o espírito do capitalismo. E a gente deixa de magia, as coisas mirabolantes e passa a entender como a ciência. A igreja evoluiu muito nesse sentido. O protestantismo foi o motor, não o inventor. O combustível psicológico forneceu o espírito, a mentalidade de racionalização e decisão contínua de mercado que precisava para acelerar.
Fora isso, múltiplos fatores. A religião atuou em rede junto com rotas comerciais, inovações bancárias, nova tecnologia marítima para a expansão para as Américas. O protestantismo ajudou até nisso. O protestantismo não foi o motor, não foi um reducionista religioso para fugir de ideias, não. O protestantismo foi um motor para essas inovações. Lucro mais eu acho que eu escrevi errado, mas lucro mais, assentismo resulta em reinvestimento. Ou seja, ele pensou bastante, o protestantismo pensou bastante no ciclo da acumulação, no ciclo do reinvestimento. Então o protestantismo até fez isso. Tudo que a gente tem na Genebra, os bancos suíços e tudo mais, o protestantismo auxiliou nisso daqui também. O sacerdócio universal também impulsionou a alfabetização, que todos deveriam aprender, todos deveriam aprender a ler, escrever e tudo mais, e impulsionou essa alfabetização para todas as pessoas, para as pessoas normais, e não só para o clérigo, para os filhos dos reis. Então, basicamente, sempre seguiu isso, a doutrina do Sola Escritura, aprender sobre a Bíblia, aprender sobre a única regra de fé e prática, criação de escolas comunitárias para as pessoas aprenderem, leitura em massa. Isso daqui que eu faço, ó, que é leitura, começou a ficar mais, não acessível porque era caro, porque era escrito à mão, mas começou a ser propagado para as pessoas comuns e não só para os clérigos da igreja. E o trabalho começou a ser mais qualificado, que inclusive foi um dos pilares que, logo após a reforma industrial, durante a reforma industrial, foi impulsionado mais ainda também. A prensa de Gutenberg disseminou o conhecimento, invenção dos tipos móveis foi alimentada pela demanda protestante por textos sagrados, ou seja, começou a produção em massa de textos, a Bíblia e outros livros passaram a ser impressos em escala industrial, reduzindo custos, ficou muito bom, a prensa de Gutenberg é uma prensa para fazer esses livros, tá ligado? Era cara ainda, mas agora o monopólio saiu da igreja e não tinha mais monopólio, passou a ser para as pessoas, a Bíblia, os escritos começou a ficar livre para as outras pessoas. E as circulações de ideias, o ato de pensar foi para as outras pessoas. E o florescimento da casa bancária, isso daí também influenciou a economia, expansão de crédito de risco, os empréstimos que a gente viu que surgiu mais ou menos na Itália começou a expandir aqui, as cartas de crédito começaram aqui. A gente teve aí os juros versus a usura também, que houve uma distinção clara entre extorsões de pobres, que é a usura, e empréstimos produtivos comerciais, a extorsão lá, a agiotagem, juros muito abusivos e tudo mais, e os empréstimos produtivos que têm os juros normais e tudo mais. E o surgimento de casas bancárias, bancos, uma contabilidade mais avançada. Se você hoje faz contabilidade, estuda essas bexigas tudinho de CNPJ e tudo mais, agradeça a reforma protestante, viu? Ai, ai. Inglaterra e Holanda, que querendo ou não foram um dos principais polos do protestantismo, viraram domínios de rotas globais. A gente teve lá Portugal e Espanha no início, mas Holanda, Inglaterra, Holanda inclusive tomando uma parte do Brasil, que foi Pernambuco. Vou fazer um vídeo sobre Pernambuco, sobre Olinda em si, uma cidade daqui de Pernambuco. Começaram a dominar essas rotas. Potências do norte, as nações protestantes, impulsionadas pela nova ética, construíram poderosas frotas navais e mercantes para o mundo. A Companhia de Comércio, criação de Companhia das Índias Orientais, que inclusive Portugal era doida para ter. Uma pequena curiosidade, todo o ouro que Portugal roubou do Brasil veio parar aqui na Inglaterra. Show? Pequena curiosidade. Megacorporações do mundo que emitem ações próprias, um mercado global, a circulação começou a ficar mais frenética, um acesso melhor pelas rotas marítimas para as pessoas e tudo mais. As pessoas começaram a perder o medo, porque antes tinham medo de explorar os mares, porque não sabiam o que tinha. Talvez Moby Dick tenha sido uma história que surgiu desse meio aí por causa desse medo e tudo mais. Porém, agora o medo começou, a ciência começou a dominar, as explorações começaram a surgir. O poder muda dos castelos para as cidades. A substituição da aristocracia feudal pela ascensão irrevogável da burguesia e do mérito produtivo, ou seja, a meritocracia, entre muitas aspas, começou a surgir aqui nas cidades. Isso, obviamente, não é as mil maravilhas, não. Tinha gente sofrendo ainda e tudo mais, mas a ética protestante tentava
Eu esqueci o nome da palavra, é insertar, inserfir, que é cortar, fazer uma inserção aqui. A gente teve o declínio feudal, o sistema feudal começou a fechar, dá para se dizer, as pessoas saírem do campo, o mérito produtivo, a linhagem de sangue cede lugar ao sucesso dos negócios, o trabalho ganha a imensa dignidade ética e as novas elites urbanas, a consolidação da burguesia nas cidades. Eles financiavam governos, artes e conduziam a política monetária. Uma nova elite começava a surgir aqui. Como diria Fábio Braza lá em Pangeia, o homem era livre até que homens viraram reis e cidades viraram impérios. E o ser humano sempre vai pender para esse lado de elites e tudo mais por causa da nossa natureza mesmo. O capitalismo já existia muito antes de 1517. As críticas à tese de Weber, a reforma foi um acelerador de tendências e não seu ponto de partida exclusivo. As raízes do capitalismo vêm de muitos antes. Repúblicas marítimas italianas, Veneza, Gênova, Florença já dominavam o comércio e as finanças muito antes da reforma protestante em Lutero. As invenções da contabilidade de partidas dobradas e das letras de câmbio por comerciantes católicos já existiam. Só que depois do século XVI, teve esse impulso, um impulso protestante que transformou o lucro de mal necessário em uma marca de bênção e vocação respeitável. E prestem atenção, o sinal de você ser rico não era o sinal que Deus lhe elegeu por conta da predestinação da eleição incondicional dos 5 pontos do calvinismo, não. Era algo que Deus deu um dom para você e você tinha um dever para com a população, para com a comunidade. E não era algo assim de mal necessário, de você é salvo, não, porque tinha muitas pessoas ali que tinham esse dinheiro que não eram salvos e não conheciam o evangelho verdadeiramente. E isso forneceu o arcabouço ético que democratizou a cultura de investimento e rigor por toda a sociedade. A engenharia do mundo moderno. Basicamente, a reforma protestante foi engenharia, não, engrenagem. A reforma protestante foi essa engrenagem para fazer o mundo moderno começar a girar. A reforma protestante foi uma peça fundamental que uniu fé, trabalho, disciplina e educação, acelerando de forma decisiva a economia capitalista global que temos hoje, a economia que tirou pessoas da pobreza. Eu não estou falando aqui que o capitalismo é a solução de todos os problemas, não, tem muitos erros, mas a gente saiu de onde mais de 80% da população estava na miséria para um número muito reduzido que ainda é ruim e que vamos lutar até o fim dos tempos para mudar isso. Porém, provavelmente não vamos conseguir, porque a natureza do homem é querer ser superior, se sobressair ao outro. E esse foi o fim dos slides, esse foi o fim de mais uma aula. Show! Semana que vem provavelmente vamos ter a continuação. Semana que vem vamos falar um pouquinho mais sobre a economia durante o período das guerras, Primeira e Segunda Guerra, e também a crise de 29, que para quem é economista ama a crise de 29 para estudar. Não queria ter vivido naquela época, mas amo estudar a crise de 29. E bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Um beijo bem grande a todos e até a próxima, galera. Falou, fui e tchau.